Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para que o Brasil vença o desafio das mudanças climáticas. O sistema CNA-Senar se complementa com o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor. É o caso do Observatório da Criminalidade no Campo e da Plataforma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as associações de raças bovinas. O sistema CNA-Senar mantém ainda a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agricultura e na pecuária. Produzir alimentos de qualidade, gerar emprego e renda. Ao trabalhar pelo agro, o sistema CNA-Senar reafirma seu compromisso com o Brasil. O agro mostra sua relevância na crise, não somente pelos números na economia, mas por sua importância social. A CNA não parou de trabalhar para que o produtor pudesse garantir o abastecimento e a segurança alimentar do Brasil. A CNA montou um comitê de crise junto com as federações de agricultura dos estados. Para entender as dificuldades dos produtores, a CNA disponibilizou um número de WhatsApp e ingressou no grupo de crises do governo para contribuir com as medidas necessárias para o campo. O passo primordial foi garantir a regulamentação da produção de alimentos como atividade essencial, medida que ajudou muito para a reabertura de lojas agropecuárias e no funcionamento das agroindústrias. Ainda, a CNA trabalhou em conjunto com o Ministério da Infraestrutura para assegurar o fluxo logístico do escoamento da produção e de insumos e garantir o abastecimento de alimentos no mercado interno. A CNA atuou em várias frentes para ajudar o produtor. Solicitação de prorrogação de pagamentos de financiamento e suspensão temporária de taxas e impostos. Com a publicação da Resolução número 4.801/2020 do Conselho Monetário Nacional, CMN, foi autorizada a prorrogação de parcelas com vencimento de 1º de janeiro a 14 de agosto deste ano para pagamento após essa data. A CNA continua trabalhando para que essa medida atenda às reais necessidades dos produtores rurais. Solicitação ao governo que resultou na prorrogação, por mais 6 meses, do prazo da declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, que venceriam em 25 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, beneficiando o pequeno produtor, em especial aqueles que fornecem alimentos aos programas de compra do governo federal. Diálogo com o governo para redução a zero a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, sobre operações de crédito por 90 dias. Atuação pela prorrogação do prazo de entrega do Imposto de Renda e Livro Caixa Digital. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Meu nome é Ricardo Arioli Silva, eu sou engenheiro agrônomo, produtor em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, e estou como presidente dessa comissão, que muito tem me honrado. Eu queria dar boas-vindas, primeiramente, aos nossos dois convidados, o Dr. Alexandre Nepomuceno, que é chefe-geral da Embrapa Soja, lá em Londrina, e o João Francisco Adrien Fernandes, que é chefe de assessoria de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura. Muito obrigado por ter
terem, né, aceitado o nosso convite aqui. Olha só, em 2015, na Conferência Mundial do Clima, lá em Paris, os 197 países signatários do famoso Acordo de Paris, esse que de vez em quando os Estados Unidos saem, agora parece que vai voltar, né? Mas eles se engajaram em metas nacionais voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa, que foi representado, então, pelo famoso Acordo de Paris, né? E os gases de efeito estufa são representados pelo mais famoso de todos, que é o carbono do CO2. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% em relação aos gases que foram emitidos os níveis de gases emitidos em 2005. Em 2030, o Brasil quer chegar a uma redução de 43% em relação a esses mesmos níveis de emissões lá de 2005. O Acordo Global, então, assinado em dezembro de 2015, tem o objetivo de conter o aquecimento do planeta abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, limitar esse aquecimento em 1,5 graus. Olha só, acreditando ou não no tal do aquecimento global, né, ou mesmo duvidando que o aquecimento seja causado pelas emissões das atividades humanas sobre a face da Terra, os produtores brasileiros foram, talvez, os que mais fizeram alguma coisa diferente para realmente reduzir essas emissões. A tal ponto que a atividade agropecuária do Brasil praticamente já contribuiu para o alcance dessas metas de redução de emissões de carbono 5 anos antes que o que foi previsto lá no Acordo de Paris. Fizemos a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte. Enquanto os produtores europeus estão fazendo greves e manifestações lá na Europa, os alemães, os franceses, né, para reclamar de uma nova lei agrícola que pretende impor algumas tecnologias que reduzem emissões de gases de efeito estufa lá na Europa, os produtores brasileiros, a cada dia, a cada ano, adotam cada vez mais atividades e tecnologias que são mitigadoras da emissão de gases de efeito estufa. É mais plantio direto, é mais integração lavoura-pecuária-floresta, agora é mais etanol de milho, são os bioinsumos e por aí vai. Cada vez mais, então, essas iniciativas de mitigação através da emissão de carbono vêm sendo discutidas e implementadas aqui no Brasil. A agricultura de baixo carbono também é um programa oficial, né, do Brasil para que os produtores possam financiar e ter acesso a essas tecnologias mitigadoras aí. Bom, também temos aí a bioenergia. O Brasil se comprometeu a aumentar a participação da bioenergia sustentável na sua matriz energética. Queremos chegar em 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. No setor de cana-de-açúcar e também do etanol de milho e também do biodiesel, né, já temos aí o mercado de créditos de descarbonização, a política do RenovaBio, que são os CBIOs. Os créditos podem ser emitidos por produtores de etanol, de biodiesel, de biometano e podem ser vendidos em bolsa. As distribuidoras de combustíveis, elas têm que cumprir metas anuais de aquisição ou de redução de emissões. Se não cumprirem, podem comprar os CBIOs para atingir essas metas aí, principalmente no mercado de gasolina e diesel. E já existem mais de 14 milhões de CBIOs que estão colocados à venda em bolsa para outros interessados também. Bom, a marca da Embrapa, ela pode ser vista e percebida em praticamente todas essas tecnologias mitigadoras. E mais recentemente, a Embrapa nos trouxe uma pérola, na minha opinião. Um diamante bruto a ser lapidado com todo carinho e toda atenção, que foi a carne carbono neutro. Eu acho que foi uma atacada de mestre. Justamente na área mais atacada pelos ambientalistas de plantão, né, que é a pecuária de corte, a carne carbono neutro, ela vai atestar que a carne bovina produzida em sistemas de integração tipo silvipastoril, pecuária com floresta, ou agro-silvipastoril, lavoura, pecuária, floresta, as emissões são neutras. O metano entérico gerado pelos bovinos
ele é compensado pelo crescimento das árvores no sistema. Fantástico, na minha opinião. Na minha opinião, também nós precisamos urgentemente de uma política nacional de sustentabilidade, que nos permita capturar, em forma de renda para os produtores, todos os avanços da agropecuária brasileira nesse rumo da sustentabilidade. Porque ano após ano nós só estamos recebendo ataques que vêm da Europa, outros países que se engajam, empresas que nos ameaçam parar de comprar a nossa produção e por aí vai. Será que nós podemos utilizar essa marca conceito do carbono neutro na cadeia produtiva da soja? Poderíamos desenvolver uma marca soja carbono neutro? Quais seriam as limitações? Podemos algum dia chegar a negociar isso na Bolsa, como no Renova Bio? Foi com esse intuito, então, que a CNA, através da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, organizou esta live. Eu vou passar de imediato, então, a palavra ao Dr. Alexandre Nepomuceno, chefe geral da Embrapa Soja, com a primeira pergunta, então, para que ele nos explique um pouco mais sobre essa marca conceito aí do carbono neutro. Boa tarde, doutor Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Aioli. Para mim é uma satisfação aqui estar, em nome da Embrapa, participando desse debate aqui que a CNA está promovendo, aí, com a participação também do Adrian, né? Há umas 2-3 semanas atrás, o nosso diretor-presidente, o Dr. Celso Moretti, lançou o novo plano diretor da empresa, né, da Embrapa, para os próximos aí 10, 15 anos. E uma das marcas desse plano é justamente uma agricultura de baixo carbono, né? A Embrapa Gado de Corte, há uns 7 anos atrás, começou com uma ideia muito interessante, né, que foi esse lançamento da carne carbono neutro, que está agora aí na mídia fazendo maior sucesso. Os produtores que adotaram essas tecnologias e as metodologias que são certificadas por empresas terceirizadas, né, eles estão tendo vários ganhos, né? E a nossa ideia agora, assumindo aqui e foi uma das bandeiras, né, quando eu participei da Defesa Pública para assumir o cargo aqui da Embrapa Soja, né, do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, não fez 2 meses ainda que nós assumimos, foi justamente usar todo o know-how que a Embrapa Soja tem, que o Centro Nacional de Pesquisa de Soja tem, das nossas unidades parceiras, né, coisas que a gente já vem fazendo aí há 45 anos. A palavra da moda é sustentabilidade, mas o Centro Nacional de Pesquisa de Soja e a Embrapa como um todo trabalha com sustentabilidade há 47 anos, a Embrapa Soja há 45 anos, né? O que a gente tem que fazer agora é parametrizar todas essas metodologias, manejo integrado de pragas, o plantio direto, o manejo integrado de doenças, né? o manejo de nutrientes no solo, botar parâmetros científicos, que assim como foi feito com a carne carbono neutro, né? E desenvolver estratégias para nós ter, eu não sei, pela diversidade de situações que nós plantamos soja no Brasil, talvez a melhor ideia é ser uma soja baixo carbono. Em algumas situações, talvez a gente consiga atingir uma soja carbono neutro, né? Mas o importante, a gente já vem fazendo isso há décadas, né? Mas é importante cada vez mais mostrar isso com números, né? E aqui no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, nós temos aqui mais de 70 doutores, né, que tem toda a sua vida científica focada em desenvolver sistemas que garantam, né, a sustentabilidade da soja em todos os seus eixos, né, o econômico, o social e o ambiental. O que nós estamos fazendo agora, com essa bandeira que eu defendi, foi já de imediato criar um grupo de trabalho onde a gente vai pegar o que já... Não vamos reinventar a roda, né? Vamos pegar muitas das informações que já estão aí publicadas em artigos científicos, e depois, se tu me permite, eu vou dar alguns números aqui, né? E criar parâmetros que podem ser depois certificados por uma instituição certificadora, né? E isso pode sim trazer uma agregação de valor para os nossos produtores, chegando até, como a gente está vendo agora na carne carbono neutro, alguns produtores, algumas instituições começando a ganhar até crédito de carbono, né? Só para ter uma ideia, a média de pagamento de crédito de carbono hoje no mundo é em torno de $10 a tonelada. Mas o mais importante que isso é mostrar para o mundo que sim, a nossa produção é sustentável, né? Nós já temos vários números que comprovam isso, mas cada vez mais nós temos que estar mostrando esses números. Eu tenho aqui um artigo, vocês não vão conseguir ver, mas é um artigo que saiu na revista, no Journal Global Environmental Change, um artigo feito por uma instituição alemã, uma instituição espanhola, 2 da Bélgica,
Bélgica e uma da Suíça, falando que as emissões de carbono da produção de soja brasileira são extremamente elevadas, né? Nós estamos estudando esse artigo, mas o interessante é que eles só fizeram da soja brasileira, né? Da soja argentina, da soja americana, não se fala nada. Então, cada vez mais, com informação científica, nós temos que rebater essas informações, tivermos problemas em uma outra situação, tentar corrigir com a ciência. Mas é basicamente isso que nós estamos implementando aqui. A doutora Fabiana Villa foi uma da Embrapa Gado de Corte, uma das pessoas que liderou esse processo com os demais colegas lá da unidade. Foi um processo que demorou quase 7 anos, está com maior sucesso. Ela está no nosso grupo, nós criamos esse grupo de trabalho que vai ser liderado pelo nosso colega aqui, Henrique De Biasi, né, uma das maiores autoridades aqui no Brasil em toda essa questão de manejo de solo, o doutor Júlio Franchini também, um dos maiores conhecedores dessa questão da integração de sistemas e sequestro de carbono nos sistemas de cultivo, né, além de toda a nossa equipe aqui, como eu falei, mais de 70 cientistas que têm a vida toda, né, focada em desenvolver sistemas que garantam a sustentabilidade. E não só a Embrapa Soja, né, nossas unidades parceiras, Embrapa Cerrados, Embrapa Arroz e Feijão, né, vão estar trabalhando junto, Embrapa Trigo vão estar trabalhando junto assim nessa estratégia que nós estamos montando, que é pegar as informações que nós já temos, validá-las, né, ter uma maneira de certificação, e aí uma outra terceira instituição de reconhecimento venha e vá na propriedade do produtor certificar que ele está seguindo aqueles parâmetros de produtividade. Mas depois, não quero me alongar muito, mas depois, se tu me permite, eu vou falar alguns números do que a gente já tem, por exemplo, quando a gente faz fixação biológica de nitrogênio, quando a gente faz plantio direto e assim por diante. Você está sem som, está no mudo. Meu microfone estava desligado mesmo, é coisa de distração. Obrigado aí. Já retornaremos com o doutor Alexandre numa pergunta justamente nessa linha aí, de quais seriam as tecnologias e como medir, então, esses parâmetros para se chegar numa possível soja carbono neutro ou talvez uma soja de baixo carbono, né? Que eu acho que também poderá ser a maioria dos casos. João Adrien, chefe de assessoria de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura. Como é que o Ministério está vendo isso? Além da política da agricultura de baixo carbono, né, que foi desenvolvida, e muitos produtores estão tendo acesso a financiamentos para adotar essas tecnologias, como é que o Ministério vê que o produtor poderia capturar valor nessas reduções de emissões que acontecem cada vez que ele adota uma tecnologia mitigadora? Boa tarde. Perfeito, Arioli. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Parabenizar a CNA por liderar essa discussão. É muito bom a gente ver uma entidade de produtores falando sobre esse assunto, né? Então, acho que isso já é um grande avanço no debate. Eu acho que a tua contestação, Arioli, foi muito boa, porque, de fato, esse tema da ambiental, ele escalou, cresceu muito a nível internacional. E isso, de fato, tem trazido muitas críticas à nossa atividade agrícola, mas o que é interessante, né, se a gente analisar nos detalhes, né, o Brasil talvez tenha uma grande vantagem competitiva e comparativa com relação à sustentabilidade, porque nós temos, como você bem colocou, Arioli, essas tecnologias tropicais que nós desenvolvemos, que são tecnologias que dão conta de aumentar a produção, reduzir emissões, reduzir pressão sobre a abertura de novas áreas. Então, nós temos aí tecnologias que, de fato, estão muito alinhadas com os grandes anseios globais. Além disso, a nossa pecuária, talvez, nós sejamos os únicos países do mundo a poder ter uma carne carbono neutro, uma carne baixo carbono. Então, essa discussão, de alguma forma, ela projeta o Brasil como uma grande liderança. Evidentemente que essa agenda ambiental também se relaciona muito com as questões comerciais, então a gente também vê um pouco essas barreiras comerciais pela questão ambiental, mas eu acho que a gente não deve ter medo disso e nós precisamos liderar o processo. E aí, como é que nós aqui no mapa estamos vendo, é que justamente o que o Alexandre colocou, nós precisamos de indicadores, né? Nós precisamos de indicadores que
consigam mensurar essas externalidades positivas da nossa agropecuária. Tivemos, de fato, essa conquista que a Embrapa proporcionou, liderada pela Fabiane Alves, que somente não está nesse debate aqui porque ela está com Covid, então ela está repousando na casa dela, mas está assistindo a gente, tenho certeza, apesar de estar com Covid. Mas, de fato, a Embrapa liderou esse trabalho que gerou essa plataforma como metodologia para a pecuária, mas que nós podemos utilizar para outras culturas. Então, o Alexandre Nepomuceno e outras áreas da Embrapa já montaram grupos de trabalho e nós aqui no Mapas estamos impulsionando esses grupos para a gente poder ter outras culturas com essa certificação. Evidentemente que alguns investimentos são necessários, então, portanto, a gente tem aí pensado como é que também o setor privado, até a CNA, outros agentes podem ajudar a gente a desenvolver esses indicadores. Nós tivemos recentemente uma articulação muito interessante feita com a Biov, com o Sindicações, com a BPA, para gerar alguns indicadores para uma discussão na FAO. Então, a gente está vendo que esses arranjos, né, entre privado e público, parcerias públicas e privadas, pode ser muito interessante para a gente conseguir desenvolver esses indicadores. Agora, o que é interessante, né, olha aqui, no âmbito dessas discussões internacionais, e o Acordo de Paris, eu acho que é uma síntese muito interessante disso, é que o único grande passivo nosso no âmbito do Acordo de Paris é a restauração de 12 milhões de hectares de florestas. Eu digo passivo porque os outros indicadores são todos intensificação de pastagem, ampliação dos modelos de integração, ampliação da matriz energética biorrenovável, que é etanol, biocombustível. Então, o que está dentro do Acordo de Paris são vantagens competitivas do nosso agronegócio. A questão dos 12 milhões de hectares de floresta é basicamente uma estimativa inicial que se tinha de déficit de APP do Código Florestal. Então, esse passivo já está um pouco mensurado à nossa legislação. Agora, a grande questão estratégica é como é que nós usamos isso a nosso favor, tendo em vista que os países que são intensivos em matérias-primas fósseis e minerais não têm capacidade de fazer as mudanças que nós vamos fazer. Né? Talvez vai ser muito mais custoso para a União Europeia mudar a matriz energética, fazer restauração florestal, ter tecnologias agrícolas sustentáveis que consigam reter carbono na atmosfera do que o Brasil. Então, eu acho que a grande estratégia que nós aqui no governo estamos pensando é como é que nós conseguimos utilizar isso a nosso favor e conseguir ter um pouco desses benefícios em termos de crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais, para de fato remunerar o produtor. Mas em termos de vantagens comparativas e de vantagens competitivas, se a gente conseguir mensurar essa atividade nossa, a gente vai ver que ela é feita numa grande escala. Né? Eu acho que só para encerrar minha fala, nós tivemos o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, e se encerra em 2020, e recentemente foi publicado um estudo analisando os últimos 10 anos de intensificação de pastagens, e nós chegamos no número que nos últimos 10 anos, em torno de 26 milhões de hectares de pastagens melhoraram a sua qualidade produtiva, e certamente isso contribui enormemente para uma produção que tenha menor impacto em termos de emissão de carbono. Então nós conseguimos ter essas tecnologias em grande escala. Então, não necessariamente é uma tecnologia de nicho, né? É uma tecnologia que ela consegue ter uma escala a nível nacional, então a gente tem que, de fato, conseguir trazer esses indicadores. Então, eu encerro aqui a minha fala para a gente poder debater um pouco mais, e tem outras questões que a gente pode levantar ao longo do debate, mas parabenizo enormemente por essa discussão. Obrigado, Arioli. Obrigado, João. Muito bom. Eu acho que daqui a pouquinho nós voltamos contigo. Já tem perguntas chegando aqui. Olha que coisa de louco. Muito bem. Que uma live às 4 da tarde é meio complicado, né? De uma quinta-feira, mas o pessoal tem muito interesse no assunto, com certeza mais perguntas chegarão. Doutor Alexandre, você falou aí sobre as questões de quais parâmetros seriam importantes que a gente medisse, né? E alguns números que vocês já têm sobre isso. Por favor, queremos ouvi-lo. Sim, são várias linhas aqui que nós estamos trabalhando, né? Mas, por exemplo, vamos pensar em fixação biológica de nitrogênio, né? Que economiza aí bilhões de dólares. Os nossos cálculos aqui, os cálculos ali da equipe da doutora Mariângela da Hungria, né? Que é uma das pessoas mais reconhecidas aí no mundo em fixação biológica de nitrogênio. Ela está aqui na Embrapa Soja, né? O doutor Marco Nogueira vão participar desse processo.
São 14 bilhões de dólares que são economizados em não se usar adubos nitrogenados na soja. E por não ter que fabricar esses adubos nitrogenados, quando você passa isso para emissões de carbono que deixam de ir para a atmosfera, são mais de 182 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, né? Então, como é que a gente está vendo isso, né? Isso se a gente considerar que todo mundo utilizasse nos 37 milhões, 38 milhões de hectares que nós vamos ter de soja plantada nessa safra, né? Mas não é todo mundo que usa. Então tem o produtor que não inocula, e tem aquele que faz isso muito bem, né? Então como é que a gente mede um produtor que faz uma manipulação perfeita, que protege ali o bradyrhizóbio, a gente tem que ter indicadores que demonstrem isso, para quando ele for ser ter uma certificadora, ele consiga medir em números o ganho que ele está trazendo para o sistema como um todo, né? Um outro parâmetro que é muito importante, a gente fala muito, o Brasil faz plantio direto, né, o no-tillage, né? Em torno aí de 70% da nossa área hoje é plantio direto, extremamente importante, preserva água, preserva nutrientes, né? E principalmente ajuda a botar aquele carbono na atmosfera no solo. E aí tem só alguns exemplos que a gente está dando, né? Poderia dar vários exemplos, mas primeiro, o plantio direto, você reduz para 1/3 a entrada de máquinas na lavoura. Você não tem que estar arando e tal. Então, se isso aqui são dados um pouquinho do DeBiase, do Franquini, que me passaram esses números aqui, né? Nós teríamos uma economia anual de 40 litros por hectare ano, né? Se a gente colocar isso em 60% da área, isso vai dar 1,3 bilhões de litros de diesel ano, que a gente economiza por usar o plantio direto, né? E isso tem um impacto tremendo, porque se você transformar isso em equivalentes de CO2 que deixam de ir para a atmosfera, são 4 milhões de toneladas de equivalente ano, né, que deixam de ir para a atmosfera. Isso só de você não botar máquina lá na área. Quando você pensa também naquela palhada que fica lá, que com o tempo ela passa a ser incorporada no solo, aquele carbono fica no solo, melhora a flora e a fauna daquele solo, com micro-organismos, com minhoca, etc. Aquilo é matéria orgânica, né, é CO2 que está naquele solo. Se você incorporar isso com os dados que a gente tem, e quando eu falo dados, são dados publicados em artigos científicos, né? Porque tem muita certificação. Agora tu tem que ser uma certificação science-based. Não adianta nós chegar para os europeus, ou a China também está começando a questionar algumas coisas, né? E dizer, a nossa agricultura sustentável. Sim, mas cadê o artigo científico, o parâmetro que vocês estão usando para medir isso? Então, é essa a ideia que nós estamos implementando aqui na Embrapa Soja, né, no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, de novo, em parceria com várias instituições, a gente está conversando com vários parceiros para mostrar isso. O plantio direto, então, somando essa questão de carbono que fica no solo, mais a redução de entradas de máquinas, seriam 60 milhões de toneladas, né, que seriam não colocadas na atmosfera para ir causando os gases de efeito estufa, né? E isso, nós estamos falando só máquina que não entra, o plantio direto, aquela matéria orgânica que acaba ficando no solo e não vai para a atmosfera, né? Se eu englobar isso, mais a questão de fixação biológica do nitrogênio, manejo integrado de pragas, nós aqui é histórico, por isso que eu falo, são 45 anos de dados coletados aqui na Embrapa Soja, com N estratégias que vêm ao longo dos anos reduzindo a aplicação de inseticidas, né, manejo integrado de doenças, de fungicidas, né, manejo integrado de plantas daninhas, para não precisar estar entrando tanto. E isso também tem que ser computado. E é esse o papel que os nossos colegas aqui vão estar fazendo nesse grupo de trabalho, né, com o apoio aí a gente já teve, né, uma conversa com o Ministério, a doutora Fabiana está no grupo, apesar de que agora ela assumiu, né, a Coordenação Geral de Mudanças Climáticas aí no Ministério da Agricultura, né, uma posição extremamente importante, com certeza ela vai nos ajudar a alavancar isso, e com alguns outros colegas de outras unidades, do gado de corte, trigo, a gente está trabalhando isso. E aí quando você começa a falar na integração do sistema como um todo, integração lavoura, pecuária, florestas, com soja, pastagem, assim, aí a gente pode começar até a pensar em alguns sistemas
né, de soja carbono neutro, né? Mas o básico para nós, o patamar que a gente está olhando, é querer subir a régua de mais produtores usarem práticas que realmente reduzam as emissões de carbono. E se você olhar, essas são práticas, plantio direto, manejo integrado de pragas, que não reduzem a produtividade, são práticas que aumentam a produtividade. Então a gente tem que trabalhar em termos de redução por quilo de proteína produzida, né? Não adianta a gente baixar as reduções e baixar a produtividade, né? Essa foto aqui, ó, quando eu vou lá fora, eu adoro mostrar. O pessoal está colhendo soja e já vem plantando milho, né? Ninguém consegue fazer isso no mundo, né? Em sistemas de plantio direto com todas essas tecnologias que eu estou falando, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é botar indicadores que podem ser certificados, né? Vão ser validados por nós e podem ser certificados. E podem ser, já estão sendo usados para os produtores, né? Mas aí, agora que toda essa questão, se a gente conseguir atingir o mesmo patamar que se atingiu com a carne de carbono neutro, né? Para a soja, os produtores com certeza vão ser cada vez mais incentivados a usar essas práticas, né? Então, no todo, não é só questão de defender o mercado ou criar a questão do crédito de carbono, que é recladiante, pode ser sim uma opção como está começando a ser aqui na carne, né? Mas, de repente, e nós, como sistema produtivo como um todo no Brasil, né? Está todo mundo antenado de usar as melhores práticas para ter realmente redução e ter uma soja sustentável cada vez mais. Então, é essa a ideia, né? Mas tudo que sempre que eu chamo a atenção, science-based, você tem que mostrar com números. Eu já ouvi até dizer de soja carbono negativo. Eu acho que não existe isso. Carbono baixo, talvez carbono neutro seria o ideal. Porque, de novo, não adianta só falar, você tem que comprovar cientificamente, né? Por isso que a gente entende aqui que o Centro Nacional de Pesquisa de Soja tem um papel importante em puxar essa discussão e liderar todo esse processo, né? Pelo todo o histórico aí de 45 anos com as equipes, todas trabalhando com essa visão de sustentabilidade, né? Muito bem. Aliás, essa foto, viu, doutor Alexandre? O José Luiz Tejon, que é um grande comunicador do agro, né, para nós e para fora do agro também, para a sociedade urbana, ele disse que nós temos que parar de mostrar porque nós assustamos os nossos competidores. E aí eles mandam as ONGs brigar com a gente aqui, né? Tem uma certa razão aí. Mas isso, inclusive, é uma foto aqui de uma fazenda da minha região aqui. Famosíssima mesmo, né? Todo mundo conhece essa foto no mundo aí. O João Adrien, você falou um negócio interessante que eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito da quantidade de produtores que conseguem adotar essas práticas sustentáveis e que, por consequência, diminuem o carbono. Nós já temos, por exemplo, de baixo carbono. Eu confesso que para nós aqui na fazenda demorou um bom tempo da gente conseguir financiar um projeto do ABC, conseguimos apenas esse ano, mas está indo muito bem a integração lavoura-pecuária. Então, apesar de ser um negócio que, digamos assim, tem a oferta, mas parece que não é muito fácil, também tem uma outra questão aí, eu diria, dos biocombustíveis, que essa remuneração do CBio, por exemplo, ela pode chegar no produtor de cana e no produtor de milho, ela vai chegar na usina, mas ela também poderia chegar uma parte dela, né, remunerar aquele produtor de milho ou de cana que se enquadre também no mínimo de boas práticas agrícolas aí. E o que mais que o Ministério tem, digamos assim, para promover a adoção desse tipo de tecnologia mitigadora? Perfeito, Arioli. Eu acho que é interessante a gente entender, né, um pouco do Plano ABC, que de fato é uma grande política de incentivo, né, à adoção e disseminação de tecnologias. E com relação à política agrícola, dentro do Plano Safra, nós temos o Programa ABC que financia essas tecnologias, mas ele não é o único, né? Nós temos dentro do Plano Safra muitas tecnologias, como plantio direto, restauração de pastagem, que não está dentro do ABC. Então a gente enxerga o ABC como uma ponta de lança, mas dentro do Plano Safra a gente tem muito incentivo à adoção de boas práticas. Porque o que a gente está dizendo aqui, na verdade, Arioli, e eu acho que o Alexandre colocou, é muito mais a gente conseguir empacotar
e trazer ciência para mostrar o que nós estamos fazendo a campo do que nós inventarmos a roda, né? Porque o plantio direto, né, a reforma de pastagem, integração lavoura-pecuária já são atividades muito utilizadas em termos da nossa agricultura. Então, eu acho que como é que a gente consegue trazer esses indicadores, né? Então, um pouco essa questão assim, que a gente não deve somente enxergar o financiamento para a agricultura sustentável no âmbito do programa ABC, mas como todo o Plano Safra. Porque o Plano Safra não financia atividades degradantes, né? Ou seja, ele só financia produtores que de fato estão adequados à legislação, que tem o CAR, que não tem, tem o CIGEF, ou seja, o Plano Safra, a política agrícola, chega justamente para aqueles produtores que estão adequados e têm compliance à legislação vigente. Então, isso que é interessante também, né? Que a nossa política agrícola, ela impulsiona os produtores que estão adequados a todo o nosso arcabouço legal. E aí, eu acho que, como você bem colocou, o CBIO, eu acho que o RenovaBio, né, e o CBIO são interessantes. Agora, o que nós estamos pensando aqui dentro do mapa, né, no âmbito da política agrícola, é que, de fato, o colchão está ficando curto, né, ou seja, o cobertor está ficando curto. Então, cada vez mais, a nossa política agrícola ela vai acabar se destinando para nichos de produtores, já produtores pequenos, mas aqueles produtores que também utilizam tecnologias sustentáveis, né, que fazem essas práticas e conseguem comprovar essas práticas. Então, certamente, no médio prazo, o acesso ao crédito incentivado ele vai cada vez mais exigir essas boas práticas, uma adequação ambiental e assim por diante. Então, além da questão do crédito de carbono e tal, acho que a própria política agrícola vai beneficiar os produtores mais modernos e que têm capacidade de adoção dessas tecnologias. Não porque os outros fazem errado, mas é porque como o dinheiro é curto, a gente vai ter que, para justificar esse dinheiro, a gente vai ter que usar cada vez mais esses argumentos. E também, evidentemente, que uma taxa de juros dessa acaba ficando um pouco mais acessível ao mercado privado, né? Então, talvez um pouco essa seja alguma dos benefícios que nós estamos vendo aí no curto prazo. Aí, evidentemente, nós temos no âmbito do Código Florestal, né, um importante instrumento, né, também de remuneração, que são as cotas de reserva ambiental, ou seja, a compensação ambiental, ela é uma forma de beneficiar os produtores que preservam além da sua área, mas aí é uma outra discussão. Eu acho que a discussão aqui hoje é sobre sistemas produtivos, né? Eu acho que o Código Florestal é um ativo importante nosso florestal, mas eu acho que nessa discussão hoje aqui é muito mais sobre sistemas produtivos e tecnologias agrícolas. Então, é um pouco essas as minhas colocações sobre a sua provocação, Arioli, e estamos à disposição para o debate. Muito bem. Já eu volto com uma outra pergunta aí, que já tem pergunta chegando aqui, a respeito, por exemplo, de como contabilizar a reserva legal e a APP, que são pré-requisitos para os produtores brasileiros. Se você não tiver reserva legal e APP, você não pode ser produtor no Brasil, é um pré-requisito. O primeiro financiamento, o primeiro investimento que um produtor tem que fazer para ser produtor no Brasil, ele tem que mostrar para a sociedade que ele tem uma área de preservação, com o carboninho garantido lá. Então, nós já voltamos nessa questão, que envolve também bastante coisa de biodiversidade e tudo mais. Agora, para o doutor Alexandre. O doutor Alexandre aqui, ó, tem muito produtor que tem medo da certificação, né? A certificação normalmente é cara, ela exclui mais do que inclui. Foi uma das opções que nós fizemos ali na ProSoja, quando resolvemos apostar no Soja Plus como uma melhoria contínua e não como um projeto de certificação, né? A melhoria contínua, ela inclui mais, e inclusive é um dos problemas que a Bayer está encontrando nessa iniciativa de valorizar o carbono sequestrado no solo, que ela está lançando aqui no Brasil, porque daí cada produtor vai ter que fazer uma análise de solo a cada quantos hectares, isso custa caro. Comparado com os Estados Unidos, custam, por exemplo, uma análise de solo aqui no Brasil custa umas 50 vezes mais. Então, que tipo de medição que a Embrapa poderia recomendar para que essa certificação não fosse muito cara e pudesse atingir mais pessoas, doutor Alexandre, mais produtores? Esse é um processo que nós estamos iniciando, né? Tem várias ideias de medir, por exemplo, a eficiência de fixação de nitrogênio, contagem de nódulos, por exemplo, numa propriedade onde você mostre que
na maior parte da propriedade, você teve um perfeito sistema de inoculação. Mas eu queria deixar claro, eu acho que é importante, isso não vai ser para todos os produtores, né? Aquele produtor que sabe que está fazendo essas boas práticas, né? Que tem um controle muito grande da sua propriedade, ele vai botar na ponta do lápis. Ele vai ver se é vantajoso ou não ele ir atrás de uma certificação, se ele vai ter um nicho específico, se ele vai ter um ganho específico, se ele pode mais tarde atingir todo esse mundo novo de crédito de carbonos, né, que tem muitas empresas no mundo afora que tem que neutralizar suas emissões, né, principalmente por esses acordos aí que os países têm participado, o Acordo de Paris. Então, é uma opção de cada produtor. Não, realmente, hoje não é barato, mas a tendência é que quanto mais pessoas entrarem no sistema, a tendência desses custos baixarem, mas não é todos os produtores que vão usar isso aí, não, né? Por exemplo, a reserva legal é obrigado por lei, então não vai ser um diferencial, né? Quem não tiver está na ilegalidade, mas aquele produtor que tem um plantio direto, uma cobertura excelente de palhada, que está ali há 5, 10 anos fazendo plantio direto com grande incorporação de matéria orgânica, esse pode ser um dos parâmetros que se mede, não é muito difícil fazer isso, né? Mostra lá que tem uma excelente fixação de nitrogênio, etc. De repente ele põe na ponta do lápis, não, para mim vale a pena, eu vou ter de repente um nicho de mercado, de repente eu posso conseguir um crédito de carbono mais adiante. Vai ter que ser caso a caso, mas eu não acredito que seja para todo mundo, não. Assim como a carne carbono neutro não está sendo para todos, né? É positivo, né? Uma coisa que começa, que nem está começando a carne carbono neutro e talvez venha para a soja, que na verdade é a propriedade de carbono neutro, né? Não é a cultura, é a propriedade. Mas, se fala em cultura porque as pessoas lá fora compram o produto da propriedade, né? Assim que funciona. Então é importante que seja assim. E realmente não é para todo mundo. As pessoas vão ter que se adequar àquelas que entenderem que os investimentos que farão nas propriedades para chegar lá nas metas de sustentabilidade se pagam, né, com o prêmio que será oferecido. Senão não adianta querer obrigar todo mundo a fazer também, né? Agora, João, você falou aí dessa questão de empacotar tudo. E eu acho que é o que está faltando no Brasil, né? Eu trabalho nessa área de sustentabilidade há muito tempo, praticamente desde 2005, lá pela Associação dos Produtores de Soja aqui do Mato Grosso, pela Federação da Agricultura, discutimos Código Florestal, fizemos análises de emissões de carbono da soja aqui do estado, enfim. E eu vejo que nós temos todos os instrumentos para colocar no mercado uma certificação que seja, né, que outros países não têm a mesma coisa. Por exemplo, começando pelo CAR, pelo Cadastro Ambiental Rural, que poderia ser uma fonte de um início de certificação. Poderia ter um selo lá para o produtor a partir do Cadastro Ambiental Rural, a partir de imagens de satélite, né, que o próprio CAR usa, que poderiam ser usadas para baixar, digamos assim, o custo de análises de solo, com NDVI, com outras tecnologias que estão disponíveis hoje nessas imagens de satélite cada vez mais precisas e mais constantes. Diz que aqui na fazenda todo dia passa um satélite e bate uma imagem aqui mesmo sem eu estar permitindo, né? Quer dizer, vamos trazer isso para o bem. Esse não seria um papel do Ministério da Agricultura ajudar, ter uma política nacional, digamos assim, de sustentabilidade, mas para trazer valor para os produtores por tudo isso que nós já fazemos? Apesar do doutor Alexandre ter dito que uma coisa como a reserva legal e a APP, que é obrigatória por lei, não vai ter um valor de mercado, mas isso os outros países não têm. Então, como é que eles não podem valorizar uma coisa que nós temos e eles não têm? Eu queria ver como é que se o Ministério da Agricultura teria como realmente empacotar todas essas ações proativas de produtores no rumo da sustentabilidade e que para isso possa ter um valor no mercado ali adiante. Arioli, é muito boa essa provocação, porque uma coisa que eu acho que é inovadora do Cadastro Ambiental Rural do CAR é porque ele é um sistema, né, tecnológico, online, onde nós conseguimos atualizar essa base constantemente através de assessoramento remoto, entre outros, e, portanto, a gente consegue, dentro desse Cadastro Ambiental Rural, trazer outros elementos. Um exemplo claro e prático disso é que
como nós sabemos, isso que eu já comentei aqui, existe a cota de reserva ambiental, que é um instrumento de compensação ambiental, e essa cota de reserva ambiental, ela também pode ser utilizada para pagamento por serviços ambientais. Então, o produtor pode receber por uma cota carbono, por exemplo, ou uma cota biodiversidade, uma cota que for criada. E nós começamos a estimar algumas cotas de carbono colocando um mapa do inventário de carbono nacional. Porque nós temos hoje um mapa, né, que é uma base, que é o inventário de carbono nacional, que nós colocamos o mapa, então nós já conseguimos mensurar remotamente o valor de carbono de cada cota que poderá ser emitida. Então, evidentemente que se no futuro próximo nós tivermos aí um índice de pastagem degradada, que já existem plataformas online que medem pastagem degradada, nós podemos colocar nesse sistema e a propriedade falar, olha, o meu nível de degradação de pastagem é menos 5, ou seja, é uma pastagem bem manejada, e de repente a gente já pode ter estimativas de carbono. Então, assim, eu acho que através da plataforma do Cadastro Ambiental Rural, que é uma plataforma que tem a propriedade rural a nível online, né, a gente consegue ir cruzando essas informações. E aí eu acho que eu aproveito para falar um pouco também dessa agenda do código, que é uma agenda que veio para o Ministério da Agricultura, e nós entendemos que o grande desafio nosso hoje é a qualificação dos dados que foram declarados. Porque o produtor declarou os dados e os estados agora estão analisando manualmente cara a cara. Só que vocês imaginem, né, a gente ter aí 6 milhões de cadastros analisados pelos técnicos dos órgãos ambientais. Não vai funcionar. Ou até pode funcionar, mas a gente não vai ver isso consolidado. Então a gente desenvolveu, a gente está para lançar agora em alguns estados pilotos, essa ferramenta que consegue analisar ou ajudar a qualificar os dados com sensoramento remoto e, portanto, ajudar o estado nesse processo de validação. A partir do momento que nós tivermos o CAR analisado, a gente vai ter exatamente o superávit, o déficit, o quanto que tem de reserva legal, o quanto de APP, e a gente consegue, talvez, de forma automatizada, conseguir emitir essas CRAs e poder utilizar esses outros instrumentos de CAR carbono, CAR biodiversidade e assim por diante. Então, eu acho que a tua colocação é interessante, Arioli, porque ela vai um pouco de encontro, assim, nós já temos o sistema, nós já temos as propriedades inscritas no sistema, e agora nós precisamos só qualificar, remunerar e trazer outras bases para cruzar com as informações que já estão declaradas. Né? Então, eu acho que a gente está num momento muito oportuno dessa discussão e temos que caminhar para fazer, de fato, esse cadastro poder potencializar essas outras ferramentas. Então, eu acho que é uma ideia muito boa e a gente tem que dar sequência nessa conversa. Muito bem, é uma coisa tão interessante isso que a gente está fazendo aqui no Brasil com o Cadastro Ambiental Rural, que as propriedades estão expostas aí, todas, né? E todo mundo pode tirar informações dali que são públicas. Num roadshow que nós fizemos pela Europa, até com o chefe do Serviço Florestal Brasileiro da época, o doutor Deus Dará e a AproSoja e o pessoal da FEFAC, da Federação Europeia dos Fabricantes de Rações lá. Nós tivemos na França, quando ele apresentou o CAR lá no Ministério da Agricultura da França, uma técnica do Ministério, a sua colega lá, primeira pergunta dela, mas os produtores aceitam expor tudo isso de forma pública? Eu não resisti, digo, porque os franceses não aceitariam? Ela não me respondeu, né? Mas estava na cara dela que não, né? Quer dizer, então, nós estamos na frente nisso aí. Nós temos que transformar esse protagonismo brasileiro em renda para os produtores, em abertura de mercado. E não o que está acontecendo agora, né? Que tem supermercado europeu que, por algum motivo, por pressão de uma ONG, não quer comprar produto brasileiro. Quer dizer, teria que dar preferência para o produto brasileiro por tudo que nós estamos fazendo. Muito bem. Doutor Alexandre, já tem perguntas aqui, ó. Nosso amigo Endrigo Dalcin, que é o presidente do Instituto Soja Livre, que é uma parceria da AproSoja com a Embrapa para desenvolver e promover a soja não transgênica, né? GMO free, como dizem por aí. Ele está perguntando assim, mas o balanço de carbono da nossa produção de soja não é positivo? Como assim, né? Também a Juliana Scarsanella. Doutor Alexandre, como seria avaliado o carbono do solo e da atmosfera nas diferentes regiões do Brasil? Tem clima frio com baixa decomposição de matéria orgânica, tem clima mais quente, tropical, isso aí influenciaria, de certa forma, um selo de soja carbono neutro?
Para a primeira pergunta, lá, por exemplo, esse artigo aqui com dados científicos está dizendo que não, que a nossa soja ela é uma grande emissora de gases de efeito estufa. É um não artigo científico, é isso que eu estou falando. A gente tem que analisar se é isso mesmo, né? E eu dei uma analisada. A gente tem muitos dados que não estão sendo considerados aqui, a gente não tem que contrapor com os nossos dados científicos, com as nossas publicações, né? Então, carbono negativo, me desculpe, não é. Talvez, dependendo do sistema, e aí vem a segunda pergunta, nós temos diferentes sistemas no Brasil todo, né? Tem gente que não faz plantio direto, tem gente que faz plantio direto mal, tem gente que faz plantio direto bem, tem gente que faz a integração lavoura-pecuária, né? Tem gente que faz a integração lavoura-pecuária-florestas. Então, o que esse grupo está fazendo, e é o que está se discutindo nesse momento, é um baseline, uma linha básica para a gente fazer todos esses cálculos e ter os parâmetros que vão ser utilizados, né? E aí, quando tu fala em parâmetros, a gente pode usar vários. Nós vamos querer estipular alguns que podem ser validados facilmente e, de repente, com um custo mais baixo. Então, é toda esse trabalho que esse grupo que começou a trabalhar e faz um mês aqui na Embrapa Soja, como eu falei, a gente lançou essa bandeira, estamos defendendo, estamos falando com os parceiros e estão começando o trabalho. Mas, de novo, não reinventando a roda, pegando todo o conhecimento, só que agora com essa estratégia, e temos que definir essa baseline a nível de país, né? Qual é o sistema modelo que nós vamos pegar, né? Qual é o sistema de incorporação de carbono no solo que nós vamos pegar? Então, isso está sendo feito nesse momento. E aí entra um pouco toda essa questão de agricultura 5.0, 4.0, né? Toda hora está mudando aí, mostrou outro dia no programa de TV ali, que agora é agricultura 5.0, né? Eu estou aqui falando com vocês, por exemplo, o Tolho, uma startup, está testando aqui nas instalações do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, sensores para coletar esporos de fungo, é um trabalho da nossa equipe de biotecnologia, da nossa equipe de fitopatologia, um sensor que coleta esporos, detecta se é ferrugem asiática ou não, e já transmite automaticamente para um sistema, para o produtor, a ideia é essa, para o produtor saber se tem que aplicar ou não. Se eu conseguir comprovar com um sistema desses que eu não tive quase contaminação nenhuma de ferrugem, que eu não apliquei fungicida, de repente pode ser, eu estou dando só um exemplo, não estou dizendo que vai ser esse, pode ser um parâmetro que seja viável de se incluir nesse tipo de certificação. Tá? Então, são várias coisas que está vindo com essa agricultura 5.0, leitura de imagens com drone, com câmeras hiperespectrais, né? Imagem de satélite. Eu estou com um aluno aqui que é orientado aí do José Renato, né, do Tchê, e meu orientado está lá na China, com os chineses. Os chineses aí estão monitorando todas as safras brasileira, da Argentina, dos Estados Unidos, né? Às vezes, de repente, eles sabem até mais informação que a gente. Então, esses tipos de sensores de tecnologia que a agricultura 5.0 está trazendo, a gente também está puxando para dentro desse grupo de trabalho, né, que vai estar definindo esses parâmetros. Quais os parâmetros especificamente? A gente precisa de um pouco mais de tempo. A gente tem agora todo esse ano agora de 2021, em dezembro, a gente tem lá, inclusive, a reunião da COP, né? De repente, se a gente está correndo, a gente já pode, de repente, ter algumas coisas interessantes, né, Adriano, para já apresentar lá. Mas isso é tudo, a gente tem que trabalhar um pouco mais. A pandemia realmente atrapalha, né? Nós estamos aqui na Embrapa no regime de teletrabalho, então fica difícil as reuniões, mas o pessoal está trabalhando em casa, direto, né? Temos reuniões virtuais, mas as reuniões presenciais às vezes são importantes. A gente espera que agora com as vacinas, se Deus quiser, no primeiro semestre a gente volte, né, a estar tudo junto aí. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Arioli, mas é mais ou menos assim como a gente está pensando aqui na unidade. Não, positivo, doutor Alexandre. Veja que pelas perguntas o pessoal tem pressa, né? O pessoal quer chegar no detalhe, já queria estar com esse negócio funcionando. É o retrato do produtor brasileiro, né? O produtor empreendedor, o produtor que quer fazer melhor, o produtor que quer fazer bem feito, né? Só um comentário, Ariol, tu vê, essa iniciativa da carne carbono neutro demorou 7 anos. Nós não queremos reinventar a roda, por isso que nós estamos aí com essa parceria com a doutora Fabiana, né, com os demais colegas aí, e vamos ganhar etapas. A gente quer acelerar todo esse processo
aprender com os erros deles, né, e não repetir muitos anos, porque é um processo de erra e acerta até chegar no produto final, que é esse produto maravilhoso aí da carne de carbono neutro, que é uma marca da Embrapa, né, e como eu falei, está no plano diretor da nossa empresa, é uma diretriz da nossa diretoria, cada vez mais ter essas metodologias que incentivam uma agricultura de baixo carbono, né? Não só para mostrar lá fora, mas para nós mesmos aqui, né, ter cada vez mais o nosso ambiente, né, saudável. Positivo, muito bom. Ô, João, agora eu vou te fazer uma indagação aqui, que certamente você não terá a resposta, mas é mais uma provocação, ok? O doutor Alexandre falou de um baseline, né? Seria de um mínimo necessário para que um produtor se enquadrasse, para que daí a soja dele fosse considerada carbono alguma coisa, né? Ou baixo carbono ou carbono neutro. Eu estava pensando nisso outro dia e eu me agradei, eu gostei muito dessa questão do RenovaBio, né? O RenovaBio, eu acho que a forma como ele foi pensado, quer dizer, o produtor que economiza, a indústria no caso, né? Que economiza carbono produzindo biocombustível, ganha um certificado. E a empresa distribuidora ganha uma meta que, se ela não cumpre, ela tem que comprar o certificado remunerando o carbono que foi, digamos assim, mitigado por aquela usina de produção de biocombustível. E esse carbono também, esse certificado pode ser vendido, que é o CBio, pode ser vendido em bolsa, e outras empresas que têm interesse em reduzir ou diminuir as suas emissões comprariam esses certificados também. Não dá para fazer uma coisa parecida com a soja, porque, veja bem, não seria, no caso, uma soja, não seria uma certificação, seria talvez um programa de melhoria contínua. A partir de um determinado nível de economia nas emissões de carbono, o produtor estaria apto a emitir um certificado. Quem economiza mais, emite mais. E isso é uma melhoria contínua, né? Segundo, as tradings poderiam ser as empresas que fariam o papel das distribuidoras, no caso do RenovaBio. Quer dizer, se entraria em acordo com as tradings, né? Elas teriam, digamos, que comprar esse certificado dos produtores, uma quantidade por ano, e oferecer esse certificado à venda lá na Europa ou nos mercados que compram a nossa produção, porque se realmente eles têm interesse, nós chegaríamos, olha, esse produtor aqui eu tenho tantos mil certificados para te vender aqui, que são de produtores que estão fazendo em diversos níveis a mitigação das emissões de gás de efeito estufa. Seria possível alguma coisa nesse sentido, João? Desculpa a pergunta aí, mas é necessária. Não, interessante a colocação, Arioli. De fato, a estrutura, né, a arquitetura, ela é possível, né? Porque nós já temos um case que seria a questão do RenovaBio, porque não tem o RenovaSoja, né? Agora, evidentemente, que a gente vai precisar entender quem que vai pagar esse recurso, né? Porque no caso do RenovaBio é muito claro que as empresas que utilizam e distribuem, né, energias fósseis, combustíveis fósseis, pagam para aquelas que distribuem e produzem energias renováveis. Aí, no caso, a gente precisaria identificar quem que vai pagar. Isso vai ser o produtor que não usa tecnologias não sustentáveis? Eu acho que não é o caso, né? Então, a gente precisa pensar, porque nesse caso do RenovaBio sempre tem uma ponta que é onerada. Então, a gente vai... talvez tenha que discutir um pouco melhor isso. O que a gente pode, de repente, fazer, evidentemente, que é trazer recurso internacional desses países que talvez queiram criar esses nichos de mercado, e eles podem muito bem aportar esse dinheiro. Porque, assim, você imagina, a Noruega, né, ela colocou R$1 bilhão nos últimos 6 anos, $1 bilhão. Então, assim, é muito dinheiro que esses países, de fato, estão colocando nesse tipo de modelos, né? Então, de repente, pode ser uma forma, assim, desses países comprarem esses títulos, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar. Agora, como o Alexandre falou, o potencial existe, agora a gente precisa criar os indicadores e criar os protocolos, e aí entender como é que essa certificação não fica cara, e até como é que a gente pode ter uma certificação, mas também a gente talvez consiga mensurar isso com tecnologia de sensoramento remoto. Eu até pergunto para o Alexandre se a gente conseguiria chegar nesse nível, né? Ou seja,
através do cara a gente ter uma análise, né, de sensoriamento remoto e poder estimar um pouco essa contribuição. O potencial existe, agora a gente precisa de fato criar essa casa, né, criar base e assim por diante. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, né, o Arioli, que eu acho que é uma outra tecnologia que que o Brasil está colocando, que é uma tecnologia bastante disruptiva, é a utilização dos bioinsumos para a produção de soja e para a produção de outros grãos. Aquela produção de bioinsumos que era muito restrita à produção de orgânicos, hoje está sendo utilizada em grandes lavouras, né, de soja, de outros grãos, e os resultados estão sendo muito positivos. Então, ao passo que o Brasil começa a ter cada vez mais uma matriz de insumos biológicos, que certamente é um diferencial competitivo do Brasil, porque os outros países não têm fotossíntese, não têm biodiversidade como tem o Brasil, né? E ao passo que a gente consegue evoluir nessa tecnologia como nós estamos evoluindo, as nossas emissões vão reduzir drasticamente, né? Porque os inoculantes biológicos ou os próprios os insumos, né, e os nitrogênios, os próprios fertilizantes biológicos, eles têm uma pegada de carbono muito menor, né? Então a gente conseguiria, certamente, num prazo de curto espaço de tempo, ter uma redução drástica das emissões de carbono através dos nossos insumos. E isso traria uma competitividade enorme para a gente, porque certamente os países europeus não têm como fazer isso, né? E aí tem uma segunda questão também que vem de a reboque dessa questão que, ao passo que o Brasil começa a utilizar cada vez que a gente utiliza mais essas tecnologias sustentáveis e até esses insumos biológicicos, né, a gente dá uma resposta enorme para o bloco europeu, que tem aquela estratégia Farm to Fork, né, que é aquela estratégia do pasto ao garfo, que eles querem muito, né, colocar para os outros países o modelo europeu, né, mas o Brasil tem um modelo tecnológico totalmente diferente, né, que a sustentabilidade europeia só funciona na Europa, não funciona no Brasil. Mas por coincidência, não sei se dos astros, mas por coincidência que ao passo que nós nos tornamos mais sustentáveis, utilizamos essas tecnologias, a gente de alguma forma se aproxima do modelo europeu com muito mais competitividade que eles, né? Então é curioso porque toda a estratégia que a Europa está tendo de colocar barreiras, a gente está conseguindo tirar de letra eles, né? Então eles não vão ter muito mais como pegar a gente pelo rabo com essa questão ambiental. Desculpa a minha fala muito assim simplista, mas no fundo é isso que está acontecendo. A gente está dando um baile nesses europeus de longe, né? É isso. Positivo. Aliás, essa questão de quem vai pagar, né? Tem na verdade, numa cadeia de produção, tem dois pagadores, ou uma ponta ou é a outra. Uma ponta são os produtores, que por diversos motivos têm que adotar tecnologias que muitas vezes não são tecnologias de aumento de produtividade, como o caso da reserva legal e da área de preservação permanente, né? São custos. E do outro lado é o consumidor, porque a cadeia toda ela repassa. Se o consumidor é quem tem que pagar, né? O produtor que vai lá, o consumidor que vai no supermercado europeu e prefere um produto livre de desmatamento mais caro, esse eu tenho que pagar. Agora, se ele não olhar aquele selo e não comprar porque é mais caro, ele está dando um recado também que tudo isso que nós estamos falando aqui não serviu de nada, né? Mas, de certa forma, serve para mim, no meu caso aqui, me olhar no espelho e sentir orgulho do que os produtores fazem aí aqui no Brasil, né? Pela sustentabilidade, ok? Bom, Arioli, só um complemento antes do Alexandre comentar. Hoje nós tivemos uma discussão com consumidores chineses, com algumas redes de supermercado chinesa, e é curioso porque a carne na China, a carne vermelha na China, ela é uma carne barata, né? Ela não é uma carne de valor agregado. Então eles pagam um valor agregado por a carne australiana é uma carne de qualidade, a carne neozelandesa é uma carne de qualidade, mas a carne brasileira é a carne barata no mercado, né? E é curioso porque a gente tem qualidade, nós temos um monte de coisa, mas a gente não consegue ainda agregar valor. Então a gente também pode pensar como é que a carne brasileira, né, que tem o carbono neutro, que tem o branding, né, do baixo carbono, pode se tornar uma carne de alto valor nas gôndolas do mercado chinês, por exemplo. Então eu acho que é uma reflexão para nós, como é que a gente não conseguiu agregar qualidade, como outros países como o Uruguai conseguiram, mas talvez essa questão ambiental possa diferenciar nosso produto, né? Só um complemento, Arioli. É, positivo. Eu acho que nós temos muita coisa para colocar em discussão, né? A partir do momento que nós tivermos esse padrão aí que a Embrapa vai desenvolver, com certeza. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento.
Essa live é uma live curta, porque é uma live de provocação do assunto, é uma live provocativa, né? Eu tenho certeza que nós vamos organizar outras e que traremos outros atores para falar do assunto também, com certeza, porque eu acho que é um primeiro passo para colocar o assunto em discussão em nível público, vamos dizer assim. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, fazer as suas considerações finais, já agradecendo a participação da Embrapa aqui conosco. Obrigado, Arioli. Só respondendo, Adriano, nós estamos trabalhando, aí você perguntou se por censuramento remoto, e sim, se está caminhando para isso. Hoje você já consegue, por exemplo, nós tínhamos um trabalho aqui que estava começando a diferenciar diferentes variedades só pela assinatura espectral. E agora você está tendo essas câmeras hiperespectrais embarcadas em satélites, né, ou em drones, né, porque elas estão diminuindo de tamanho. Então você consegue diferenciar até cultivares, uma planta que está atacada por fungo, não está, que está bem fertilizada ou não. Então nós estamos caminhando para esse nível de precisão. Talvez daqui a 10 anos, talvez antes, a gente consiga, de satélite, fazer uma série de medições desses parâmetros. A questão dos bioinsumos, né? O Brasil tem 25% da biodiversidade do planeta, né? O mundo está olhando para o Brasil, né? O mundo está sequenciando a biodiversidade do planeta, então começando a sequenciar a biodiversidade, sequenciar o DNA e ver etc. Então, isso é uma coisa que o Brasil tem que estar muito atento. E essa questão dos bioinsumos aqui para nós, né, teve ali o decreto do Ministério, a ministra botou o decreto aí dos bioinsumos, nós já fazemos isso aqui, já temos trabalhos com bioinsumos, né, a fixação biológica de nitrogênio é um bioinsumo, né, só que nós estamos ampliando isso, usando os bancos de germoplasma de fungos, bactérias, e também trazendo como mais um fator para ser aliado, assim como tu falou, na questão de diminuição de entrada de máquinas, né? de diminuir a questão toda do carbono na atmosfera utilizando esses bioinsumos. Mas para finalizar, e já agradecendo a CNA, você, Arioli, o Adrien aí pela discussão, o setor público não consegue fazer tudo sozinho, tá? Tudo isso que eu estou falando com vocês, nós estamos buscando parceria, nós estamos conversando com as cooperativas, né? Nós temos que ter essa visão, assim, na agricultura, na ciência brasileira, para a agricultura, de médio e longo prazo, não só do curto prazo. A gente tem que pensar estratégias que vão fazer diferença nos próximos anos. Então, a pesquisa pública, né, que faz coisas que ninguém faz, né, eu até brinco, se nós chegássemos na década de 70 para a iniciativa privada e dissesse que nós vamos plantar soja no Cerrado, ia chamar a gente de louco. Então está aí hoje o que é a soja. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa com o trigo agora, tropicalizando o trigo. Ninguém fez isso no mundo. Então são coisas que a iniciativa privada faz, só que ela não pode fazer sozinha. Então a gente tem que cada vez mais ter parcerias público-privadas, né, onde a gente junto com o setor privado desenvolve essas tecnologias. A carne carbono neutro foi 8 anos para desenvolver, né? Lá no começo provavelmente ninguém deu muita atenção, mas hoje está o que está. A gente pensa a mesma coisa aí com a soja, baixo carbono, carbono neutro, que é o que a gente vai estar vendo. Mas muito obrigado, a gente está sempre às ordens aqui, Arioli, para vocês aí na CNA, né? E Adrien, a gente está sempre conversando aí no Ministério, né? Estamos juntos aí. Muito obrigado. Doutor Alexandre, eu me lembro que eu já participei de algumas reuniões fora do Brasil, aqui no Brasil também, que a gente falava dessa carne carbono neutro aí, que ainda era um projeto da Embrapa, e os caras davam risada da gente. Agora, como diz o Zagallo, né, vão ter que engolir a carne carbono neutro da integração lavoura, pecuária, floresta do Brasil. Que satisfação que isso nos traz, né? Ô, João, muito obrigado pela tua participação também. Já fica o convite aqui para gravarmos uma entrevista para o programa Momento Agrícola desta semana. Depois eu te chamo no privado aí para a gente combinar o horário, né, que fica melhor para você. E vamos continuar essa discussão aí, tá bom, João? Eu te dei a sua palavra aí para as suas considerações finais. Ricardo, obrigado pela oportunidade, parabenizar de novo a CNA por puxar esse assunto. É muito bom, como eu falei no começo, uma entidade de produtores estar puxando essa discussão, porque geralmente fica, né, em outras organizações, é bom que o produtor lidere esse debate. E aí eu acho que é um começo de conversa, eu acho que uma grande outro debate seria entender um pouco o que está saindo desse grupo de trabalho da Embrapa, né, que a gente começou a discutir na semana retrasada, mês passado, e aí certamente, como o Alexandre colocou, o setor privado é importante,
né, Arioli? Então, acho que a CNA poder participar, ajudar a viabilizar algumas questões que forem necessárias é super importante, porque o setor privado está cada vez mais numa estratégia de inteligência, porque a gente está, né, cada vez menor e reduzindo, então acho que é importante a gente ter essas parcerias. Então, obrigado pela oportunidade e estamos ansiosos aí para ver o que vai ser do grupo de trabalho. Muito bem, muito obrigado então ao doutor Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, ao João Adrien, chefe da assessoria de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura. Foi uma live provocativa, como eu disse. A CNA está de portas abertas, a CNA tem se envolvido em assuntos de interesse dos produtores que antes parece que não se envolvia tanto assim. Eu vejo uma nova CNA despontando aí sob a administração do Dr. João, ok? Então, muito obrigado a todos, foi um prazer, foi uma honra ter estado com vocês e até uma próxima oportunidade onde nós vamos ampliar essa discussão aí da soja carbono neutro. Muito obrigado. Obrigado, gente. O sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2.000 sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio presencial.